Eu vou começar pela minha apresentação. Meu nome é Clênis, sou cabo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, há aproximadamente 19 anos, e desde o ano de 2015 eu venho sendo assediado, perseguido, criminalizado, através de falsas comunicações de transações disciplinares e crimes militares, sendo que somente no ano de 2015 foram aproximadamente mais de 7 acusações de crimes militares. Nenhum deles contra o patrimônio, desvio de conduta, e sim crimes contra a honra, que é o que eles utilizam para poder denegrir, para poder prejudicar, macular a imagem do bom profissional. É o que a Jaqueline falou, o Eric falou, a senhora Maria falou. O modus operandi é sempre o mesmo. Tentam prejudicar a imagem do profissional e assim fica muito mais fácil dar continuidade ao assédio moral e, consequentemente, a todos os outros crimes que estão dentro do assédio moral, que no Código Penal Militar não tem a tipificação penal. Então, para nós, policiais militares, ainda é um agravante quanto a isso, porque acaba que termina em pizza. Essa é a verdade. Então, em 2015, eu fazia parte do conceito A50, o conceito máximo que o policial militar consegue oferir na carreira dele. E, desde então, nunca tinha feito qualquer tratamento psicológico ou psiquiátrico. Entrei na instituição policial militar, sendo a 4ª geração de policial militar na minha família. Com licença. Onde eu estudei muito. Não pedi ninguém para me poder adentrar a fileira da instituição policial militar. Consegui adentrar a fileira da instituição e, desde então, eu percebi que existia dentro da própria instituição alguns policiais militares. Na realidade, eu os denomino nem como policiais militares, mas são criminosos disfarçados de oficiais da Polícia Militar, alguns, que determinavam adulterações de boletins de ocorrência, buscando a falsa redução do índice de criminalidade e violência no estado de Minas Gerais. Isso é uma ação sistemática, que já ocorre há alguns anos, e nas 2 gestões do governador Romeu Zema, isso foi muito intensificado, acarretando, inclusive, o reconhecimento do governo federal da República Federativa do Brasil como estado com o menor índice de criminalidade violenta, redução, oferindo, inclusive, vantagens para o estado de Minas Gerais, o qual eu acredito que sejam indevidas, devido à suposta fraude. Eu falo isso porque no dia 10 de março de 2021, eu denunciei, através da Rede Record de televisão, Balanço Geral, a tentativa de macularem a imagem de quem denunciava essas alterações de boletins de ocorrência, onde um delegado da Polícia Civil do estado de Minas Gerais, Dr. Flávio Cavalcante, que à época pertencia à 14ª Região, Área Integrada de Segurança Pública, levou a sério a minha denúncia, que eu já vinha fazendo há muitos anos dentro da instituição policial militar, o Ministério Público, e nada de efetivo aconteceu. Sendo assim, esse delegado ele fez um estudo baseado aí com mais 51 policiais civis, servidores da Polícia Civil do estado de Minas Gerais, e identificaram em pequeno lapso temporal mais de 500 boletins de ocorrências com indícios de adulteração. Com a projeção a nível estadual de 370 mil adulterações. Ou seja, olha o tanto de pessoa que não foi prejudicado nisso aí. São autores que passam a serem autores de crimes que passam a serem vítimas, são crimes graves contra a vida, que são desqualificados visando alcance de metas dentro da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e, consequentemente, o próprio governo na gestão do governador Romeu Zema. Então, eu comecei a denunciar isso após essas informações. O delegado fez esses estudos. O governador Romeu Zema, através do secretário de Segurança, Dr. Rogério Greco, criou uma comissão para poder verificar a respeito desse memorando chamado Emerson, feito pelo delegado da Polícia Civil e os 51 servidores. E essa comissão, ela distorceu os dados apresentados pelo delegado da Polícia Civil, buscando o quê? Outras instituições, como o Corpo de Bombeiro, Polícia Penal, se não me engano, DR, algumas outras instituições que também conseguem fazer o registro de defesa social para poder tirar o foco das ocorrências confeccionadas pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e assim a média
apresentada para o delegado não ser uma média expressiva, quando, na realidade, nós estamos falando de um delegado de polícia que sabe o que faz e, especialmente, relatou que as ocorrências eram especificamente maculadas pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Então, fizeram essa fictícia comissão e buscaram. O resultado dela foi que não era um número expressivo e não comprovaria o dolo de querer macular diminuir esse índice através da falsa desqualificação da ocorrência policial militar. Então, o meu caso é um caso, o caso daqueles que aqui falaram, não é um caso menos gravoso, enfim. Cada um sabe o que é que sente. Mas eu posso afirmar para a senhora o seguinte, que talvez seja um dos maiores casos aí de assédio moral no estado de Minas Gerais. Por quê? Eu estava, a partir desse momento que eu fui acusado de falso cometimento de transações disciplinares e crimes, dos quais resumiram desde 1º de novembro de 2015 até 2018, eu não fui condenado em nenhuma das falsas acusações. Pelo contrário, fui absolvido. Só que ainda assim, tudo que a Jaqueline falou, o Eric, a respeito de licenças médicas, né, que não são homologadas, tudo isso que eles falaram aqui já aconteceu comigo. Tudo. Então, não vou delongar. Mas ocorreu que me encaminharam para uma perícia contra a minha vontade. E lá nessa perícia foi diagnosticado caso de depressão, enfim, em decorrência de moléstia não profissional. Ou seja, sendo que eu entrei na fileira da Polícia Militar bem, né, em plenas condições físicas, psicológicas, psíquicas, e fui reformado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais através de laudos falsos. Por quê? A perícia, ela afirma que não foi em decorrência de acidente da Polícia em serviço, e muito menos devido à função policial militar. Ora, eu comecei, uma pessoa que estava no conceito A50, conceito máximo, começa a ser assediado, me mudaram de local, me colocaram de frente para o assediador também, que é o Tenente Paulo Sérgio da Silva, que futuramente eu vinha saber que seria sobrinho, afilhado do juiz André Moron Mota, hoje um dos maiores assediadores aos quais eu tenho. Por quê? Desde essa denúncia na Rede Record de televisão, eu não respondi nenhuma ação penal. Hoje eu respondo mais de 50 ações penais no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Estão utilizando o aparato público de maneira organizada e institucionalizada para cometerem crimes, calarem aqueles que estão denunciando. E isso, nesse meio tempo, foram expedidos alguns mandados de prisão preventiva por crimes que não ultrapassam 4 anos, indo de encontro ao que é previsto no Código de Processo Penal. Enfim, eu fui preso no dia 11 de maio. Antes disso foi expedido um mandado de prisão, ao qual o ministro Sebastião Júnior, ele comparou o crime a uma coação, um constrangimento ilegal, revogando essa expedição de mandado de prisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, pela autoridade do Dr. João Libério da Cunha, coronel de polícia também. Só que eles continuaram utilizando o tráfico de influência para poder continuar me calando. Porque todas essas denúncias elas foram veiculadas através da mídia, né, da Rede Record de televisão, e dentre outros também, outras circunstâncias. Posteriormente, a expedição de mandado de prisão revogado pelo ministro Sebastião Reis Júnior, ocorreu mais dois requerimentos de prisão preventiva, sob o falso argumento que estaria primando pela ordem pública. Pela ordem pública. E um deles foi no dia 11 de maio de 2023. 11 de maio de 2023. Pelo doutor Marcelo Menacho Adriano dos Anjos, juiz titular da primeira auditoria do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. E onde eu fiquei preso por aproximadamente 60 dias para que eles pudessem, digamos assim, vulgarmente falando, empurrar aquele tanto de processo, tanto de ação penal, todas voltadas a crimes contra a honra, todas elas, não tem nada com desvio de conduta, enfim, crime contra o patrimônio. Para quê? Para que pudesse manipular, sabotar e cercear a minha defesa. E como que eles fizeram isso? Uma ação penal, deputado, a senhora sabe que é onerosa. Agora imagina 50. É aí que entra a participação de defensores públicos do Estado de Minas Gerais e alguns defensores públicos do Estado de Minas Gerais, alguns advogados ativos, onde eles não atuam com vista a me defender e ainda utilizam a situação dele
o encargo dele como o mundo público que eles estão exercendo para fins de manipular e me prejudicar. Não fazem requerimentos necessários, não prezam pelo devido processo legal. Essa é a realidade. E nesse meio tempo, eu fiquei 60 dias no batalhão. Enquanto isso, eu recebi até a questão da informação do falecimento, né? Meus pesos, né? O doutor Adair, da Rafaela, né? E aí, eu já recebi a informação que eu iria sair de lá e eles tentariam me executar. A senhora é de Minas Gerais, a senhora conhece a região de Betim. Eu estava preso no 66º Batalhão, onde me deixaram em um local considerado como área de risco, e alguns veículos me perseguiram. E eu tive a oportunidade de ouvir e ver indivíduos armados. Só que esse modus operandi de tentar tornar o assediado como um alienado mental é muito forte. Eu sabia que eu não poderia apenas falar para a senhora isso que eu estou falando aqui agora, sem comprovação. O que eu fiz? Voltei aonde que eles me deixaram e busquei nas câmeras de comércio, residências, e busquei o momento a questão desse veículo. E consegui fazer um link da passagem dele, onde ele me perseguiu por aproximadamente 5 quilômetros. 5 quilômetros. E eu dentro de um ônibus, apavoradíssimo. Essa foi uma das tentativas. Consegui desvencilhar, atravessei por shopping Partage e consegui chegar ao meu destino. O que eu estou falando para a senhora é o seguinte, tudo isso que está acontecendo no estado de Minas Gerais, igual a vereadora Damires falou, tem um responsável. Tem um responsável. As instituições, elas são criadas para poder manter a ordem, garantir a justiça. Não é isso? É necessário esse sistema ordenado e voltado à prática legal. Só que, infelizmente, no estado de Minas Gerais hoje, na gestão do governador Romeu Zema, esse assédio moral, essa perseguição, esses cometimentos de crimes estão intensificados. A falta de acesso a documentações, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Eu em 2022, eu fiz um requerimento para ser incluído no programa de proteção à testemunha e proteção à testemunha. Tem só pegar um número aqui. Sob o número do SEI 083-50-00-3848/2022, hífen 46, a delegada da Polícia Federal sugeriu a minha inclusão no programa de proteção à testemunha, porque hoje eu vivo temeroso por conta de tudo isso que está acontecendo comigo. Se a senhora também puder requerer a inclusão, e inclusive utilizar essa documentação da delegada de Polícia Federal, que eu acredito que seja viável, não só para mim, como minha família. Desde então eu vivo em lugar incerto, temendo o que pode acontecer comigo, e já tiveram outras denúncias a respeito disso. Hoje, existe 2 policiais militares que estão nessa mesma condição, protegendo a vida deles, que chama-se Sargento Alisson Felipe Alves Gomes e o seu aspirante Walter Martins, que estão protegendo a vida deles porque querem executá-los, assim como eu, porque eles também foram um dos denunciantes que falaram a respeito das alterações de boletins na gestão do governador Zema. Caso ocorra alguma coisa comigo, com a minha família, eu gostaria de falar para a senhora aqui que o responsável é o excelentíssimo governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema Neto. Porque é muito triste o que está acontecendo. Muito triste. Muito obrigado. Só uma observação. Existe uma advogada chamada Andréia Vanessa de Araújo. Ela está fazendo o possível para poder nos auxiliar dentro da legalidade. E agora ela também está sendo vítima de diversas ações aí na OAB, porque querem torná-la um problema, por estar buscando e pleiteando por justiça. Enfim, não vou delongar mais não, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez, não só a senhora, desculpa ter virado aqui, tá, Maria? Muito obrigado por tudo, e que, se fosse possível, levasse em consideração a respeito da alteração do Código Penal Militar, quanto à questão do assédio, e que pudesse contar com o nosso apoio para poder elaborar aí uma ajuda, né, um subsídio de alguma forma. E outra coisa, se pudesse ser instaurada uma comissão parlamentar de inquérito para poder verificar todas essas graves denúncias, as quais eu falei aqui hoje, e que são fidedignas, são verdadeiras, são verossímeis, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Clenis. Toda a minha solidariedade também e admiração pela... Som.
deputado, gostaria de agradecer a todos, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez e deixar claro, né, como eu havia dito para a senhora aqui, em off aqui, gostaria de deixar bem claro, caso algo aconteça comigo, com a minha família, né, meus familiares e amigos, porque na realidade todos sofrem, né, é isso que acontece. A responsabilização são de todos aqueles aos quais eu tenho denunciado através de meios formais e informais, e em especial ao excelentíssimo governador Romeu Zema. Deixo claro aqui também, tem 10 anos aproximados que eu sofro assédio moral, perseguição e falsas acusações de cometimentos de crimes. Eu não vou tentar contra a minha vida, já tive esse pensamento lá atrás, no início, no primeiro ano, mas hoje não mais. Eu decidi combater aqueles que estão cometendo crimes para poderem prejudicar a vida de policiais honestos, dignos. Então, reitero, nunca vou tentar contra a minha vida. Se eu cheguei até aqui, eu irei até o final, até a justiça ser alcançada. Eu creio na justiça e ela há de ser concretizada. Muito obrigado. Obrigada.